bem-vindos a mais um Yup Talks, um episódio especial deste podcast aqui, que fala tudo sobre tecnologia, inovação e também traz para vocês aí, né, histórias de pessoas notáveis. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks. Estou junto com o meu colega de bancada, esse outro Olá, pessoal da audiência, tudo bom? Douglas Torres. Tudo bem, Douglas? Tudo ótimo. Bom tê-lo aqui mais uma vez. E hoje trouxemos aqui a pessoa que mais se conecta com esse podcast, Total. né? Porque ela atinge todos os quadradinhos aí dessa chamada, né? Fala de inovação, fala de tecnologia, tem uma história incrível, está presente em todos os mercados. Com certeza você que está aí, segue ela nas mídias sociais, que é o queridíssimo Luiz Pacete. Luiz, seja muito bem-vindo. Valeu, Thiagão. Bom Valeu, tê-lo aqui com a Douglas. gente. Bom? Obrigado pelo convite. Muito bom. Luiz que é palestrante, jornalista, né? Ele que trabalha lá na Forbes Brasil. Inclusive hoje a gente está invertendo, né? A criatura e o criador aqui, que eu já tive do lado de lá na mesa com Muito o bom. Luiz me entrevistando. Ele é editor de tecnologia, inovação e marketing também, né? Lá na Forbes Brasil. E também curador da Hill2C, que ele vai explicar um pouquinho mais pra gente. E além disso, o Luiz, vou mostrar aqui pra vocês, é top voice aqui do LinkedIn, né? Tá aqui com a gente, que já participou de vários podcasts, programas, fala tudo sobre tecnologia. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Queria pedir para você, se você quiser falar um pouquinho, rapidinho aí, se apresentar mesmo, assim, pro pessoal, quem que é o Luiz que não tá no currículo aqui? Cara, eu que agradeço o convite. Eu já falei pra vocês aqui nos bastidores, é uma responsabilidade estar do outro lado, né? Com Eu certeza. faço muito podcast, entrevisto muita gente, já te entrevistei. Peguei leve, hein? Oh, rapaz. Peguei leve. Essa é a versão dele. É a versão E olha dele, que é o essa. tema, era tema polêmico, Polêmico. trabalho... No meio da pandemia Híbrido, ainda. no meio da pandemia. Mas o lado jornalista tem um lado muito crítico, né? Quando você está fazendo a minha introdução, aí eu fico, caramba, né? Um pouquinho da síndrome do impostor também, mas estou como jornalista, eu sempre falo estou como jornalista, estou como curador. Eu sou da periferia da cidade de Osasco, para quem não é de São Paulo, aqui região metropolitana. E hoje, entre algumas das minhas atuações estão na Forbes, é muito interessante. Eu gosto muito de sempre fazer essa conexão de onde eu vim, né? Porque são mundos distintos, mas a gente sempre traz aprendizados. E sou muito feliz, eu sou apaixonado por tecnologia e inovação, marketing também, mas sempre com um olhar humano-comportamental. Eu tenho falado até com galera mais técnica, o pessoal de desenvolvimento, programador, e eu sempre trago um lado de provocação, de comportamento, e eu gosto de ver a tecnologia, claro, tem as janelinhas do curto prazo, né, mas eu gosto de ver a tecnologia no longo prazo, sabe, juntando todas essas janelas, porque está tudo muito conectado. Então, obrigado pelo convite. Você sempre teve essa paixão por tecnologia? Vem desde criança? Cara, não vem desde criança, a paixão... O jornalismo veio antes, mas antes do jornalismo ainda veio um lance. Para quem acredita em signo, eu sou sagitariano. Então Nossa, eu tenho, é nóis. eu tenho um lado muito inquieto de descoberta do mundo. E eu fui, antes de tudo de jornalismo, eu fiz um curso de administração e comércio exterior. Só que eu achava que, na época, jovem, eu achava que o comércio exterior era algo mais... Também tem, mas era algo mais como relações internacionais, mais geopolítica, mais história. Na verdade, não. O comércio exterior tem um lado muito técnico ali, né? Muito, questões aduaneiras e tal. Então eu fiz, foi uma experiência legal, mas eu deixei o curso. Você nunca chegou a na atuar? metade. Não, Não. deixei o curso na metade, mas aí quando eu deixei o curso eu entendi o que me atraía ali no comércio exterior. Era essa questão do mundo, da geopolítica, da cultura, do comportamento. E não estava claro que era no jornalismo que eu encontraria isso, até porque na época que eu comecei a estudar jornalismo, o jornalismo já estava num processo o jornalismo tradicional, de questionamento, de crise, e por aí vai. Mas aí eu comecei a fazer jornalismo, me encontrei ali, principalmente por esse lado eu acho que o jornalista tem um lado de pesquisador, isso é muito legal. De pesquisa, de procurar insights, de procurar falar sobre temas um pouquinho mais adiante. E aí eu me apaixonei. Se aprofundar mesmo, né? E o engraçado, a tecnologia, até aí a tecnologia ela não era algo presente. Por exemplo, você é um geek quase de nascença, né? Eu não fui assim. O que me atraiu para a tecnologia foi o mundo dos games, por incrível que pareça. Quando eu comecei, logo depois da faculdade, eu comecei a olhar para o mundo dos games já como jornalista, para ver oportunidade de negócio, comportamento, na época que os esportes, né, os jogos, os games nas arenas começaram a chamar muita atenção. Esse mundo dos games foi me puxando. Então, assim,
a partir do momento que eu comecei a cobrir esse universo, não do ponto de vista técnico, mas negócio comportamental, eu comecei a ir para alguns eventos de inovação. Então, o South by Southwest, a CS em Las Vegas, o Web Summit em Portugal, e aí começou. Aí foi um processo muito legal, porque foi um processo de mudança no que eu estava olhando, na cobertura jornalística, mas foi um processo que me mudou. Porque até então, eu falei para vocês, né, quando eu comecei a cursar a faculdade, tinha uma vibe pesada no jornalismo. Isso aqui vai acabar, eu só tenho duas opções, ou eu vou para uma redação de um meio famoso, ou eu vou trabalhar com comunicação, com PR. E quando eu comecei a olhar para a inovação, mudou a minha mente, do tipo, cara, eu não sou só jornalista trabalhando na redação, eu posso ser um curador, eu posso ser um pesquisador, eu posso ser um facilitador para o mundo das startups que estavam em ebulição. Foi muito legal, então mudou a minha cabeça. E aí, a partir daí, cara, eu comecei a respirar tecnologia, mas de novo, sempre do ponto de vista de comportamento, de adoção de tecnologias. Por que essa tecnologia está no hype? Por que não pegou aqui nesse momento e por aí vai? E você entende que, por exemplo, quando você faz uma publicação, você testando uma tecnologia, que você está criando opiniões, que você está gerando influência nas pessoas, e como é que é para você, pessoalmente, para o Luiz lidar com isso? Olha, se eu fizer um review dessa caneca e falar que a caneca é legal, é confortável de segurar, eu posso estar influenciando pessoas em comprar sim ou não. Isso passa na sua cabeça? Passa, muito, muito. E por isso que você sempre tem que trazer o contraditório aqui. Seja para um review, seja para uma matéria, mesmo uma matéria que a gente chama de uma matéria propositiva, em que você está basicamente falando ali de um negócio, você tem que trazer... em algum momento vai ser mais crítico e em algum momento vai ser só um ponto de atenção, né? Então talvez, estou falando de uma empresa, olha, essa indústria aqui tem esses desafios, mas no caso de um produto, sempre tem que ter ali o contraditório, tem que ter o ponto de atenção, ou a comparação, isso não pode deixar de existir. É óbvio que isso depende muito do perfil, do conteúdo que você está produzindo. Hoje a gente tem vários perfis, a gente tem o perfil do influenciador, que ele vai por uma linha super positiva. Não, eu não quero pegar nenhum problema, que eu quero mostrar o que é legal. Tá ótimo. Tem um influenciador / jornalista, que tem um outro tipo de compromisso. Hoje tem vários perfis de pessoas que produzem conteúdo, mas sim, isso não só passa pela cabeça, como é um guide ali na hora de desenvolver um roteiro, por exemplo. A gente está falando agora muito de inteligência artificial, já num contexto um pouco mais pé no chão, ferramenta, qual é o uso, qual eu não uso. Eu tenho que pegar um termo de uso do ChatGPT, por exemplo, e destrinchar. A gente sabe que a gente não tem tempo para ler termos de uso, né? Então, eu tenho um papel ali de pegar o termo de uso e destrinchar. Vou mostrar o que tem de legal na ferramenta, mas eu tenho que mostrar os pontos de atenção também. E aí você acaba virando early adopter dessas tecnologias, conforme você vai descobrindo. Assim, por exemplo, o ChatGPT, você começou a usar ele antes de todo mundo? Cara, bem no início ali. Tem 3 camadas. Tem coisas que você acaba experimentando um pouco antes, tem coisas que você começa a experimentar exaustivamente a partir do momento que ela tá apontando para chegar no hype, e tem coisas que você acaba experimentando tardiamente. Mas eu acho que early adopter não, cara, porque como eu acabo misturando, eu tenho muitas frentes de cobertura, né? Então tem um recorte de tecnologia, produto, que eu diria que ele é menor até do que negócio, do que comportamento, próprio marketing. Então depende muito do caso. Agora, especificamente em IA generativa, eu sou early adopter de grupos. Então nesse momento eu acabei sendo early adopter do grupo de ferramenta de IA generativa, originalmente para texto. Hoje todas elas estão gerando imagem e tal, então vamos pegar uma tríade aqui, o Copilot, o ChatGPT e o Gemini, por exemplo. Eu diria que por grupo, entendeu? Então hoje eu estou exaustivamente testando essas 3, um exemplo, né? Exatamente, na verdade quando a gente fala de inteligência artificial, hoje tá vindo uma gama, né? Quando você fala sobre isso, né? Porque eu estava até comentando em que momento, assim, eu vou atuar dentro da inteligência artificial, né? Porque tem 2 camadas, que são camadas impossíveis de estar, que são as big techs que estão brigando entre elas. A primeira é quando você fala de infraestrutura para aguentar tudo isso, toda essa inteligência. Porque aí você está falando do próprio Google com os clouds, né? A própria Amazon, todas elas estão dentro dessa esteira aqui. Aí tem uma esteira acima. O que seria a esteira acima? São as LLMs. Que aí você fala que a Meta que está vindo, a própria Anthropic também que chegou no Brasil agora também com o cloud. Então, eu acho que esses 2 aqui vai ser uma briga de gigantes, né?
Sabe uma coisa legal aqui desse exemplo que você está dando? E aí já entra um pouco no conceito de como olhar tecnologia, ou como olhar um hype. Eu gosto muito de usar a palavra hype, até porque o Gartner tem sempre o hype cycle, né? Eles sempre fazem, eu acho um material muito legal, porque ele determina um pouco do momento de vida de uma tecnologia. E é interessante hoje, AI generativa. O interessante da AI generativa é que ela estourou a bolha. Ela não é um conceito ou uma tecnologia que está restrita ao mundo da tecnologia, ao mundo do CIO, do CTO. Não. A AI generativa chegou na minha mãe de 75 anos, óbvio, em função de um produto bem embalado ali, seja o ChatGPT, um produto que materializa uma tecnologia que não é muito tangível. Mas aí a gente precisa ir classificando um pouco, é o que você falou. Exato. Cara, a gente fala muito do ChatGPT, mas o ChatGPT ele é uma ponta de um ecossistema que ele é muito gigantesco. Grande. Aí você tem que diferenciar, né? A gente acaba misturando. A gente está falando AI generativa, AI preditiva. A inteligência artificial preditiva há muito tempo já sendo utilizada. Ela já transformou a forma de trabalho de muitas empresas. AI generativa. O que tem de novo na AI generativa? Por que ela gera tanta... Por que a AI generativa trouxe de volta a inteligência artificial como discussão? Por que ela trouxe a AI para o hype? AI é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida há décadas. Desde que eu cubro o South by South, por exemplo, todo ano a AI estava lá. Mas por quê? Por que a AI generativa trouxe essa euforia em relação ao assunto? Aí você vai destacando. Não, então tem isso. A grande corrida das Big Techs. Que do ponto de vista... Aí é o recorte de negócios. Foi muito interessante. Porque todas, cara, a Meta, o Google, a própria Microsoft, que é investidora direta da OpenAI, todas tinham seus projetos ali. Eu não diria que eles estavam engavetados, eles estavam em desenvolvimento. Mas aí você chega um ChatGPT que provocou todos eles, faz uma boa entrega de UX, de um produto bem embalado, digamos assim, acelerou tudo, mudou tudo. Hoje, quando você olha para SEO, por exemplo, no jornalismo, no marketing digital, a gente trabalha muito com SEO, né? De você posicionar muito bem as palavras ali. Mudou. Hoje, se você abre um buscador ali, já mudou a estrutura, o layout. Total. Então tem aqui uma corrida de negócios, né? O direcionamento da Meta mesmo para a inteligência artificial e por aí vai. Aí tem uma outra camada. A camada, o exemplo que você deu, e todos os nossos devs, os nossos ecossistemas de inovação que vão precisar desenvolver soluções que conversem com o Brasil, por exemplo. Que tem um contexto do Brasil, que atendam pontas específicas. Tem uma outra camada aqui de negócio e inovação. Aí vem o lado do comportamento, ética, né? O quanto que a inteligência artificial altera a nossa forma de consumir conteúdo, de ver o mundo. Né? Segurança de dados. Aí entra uma camada aqui jurídica, propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um assunto que eu gosto muito. Propriedade intelectual. Então, sendo muito discutido. Muito discutido. É muito interessante, cara. Só o exemplo que você deu, né? Quando você tira ali do ChatGPT, dá o exemplo das Big Techs, olha o tanto de caixinhas que você vai tirando. E isso que eu gosto de fazer, sabe? Ir desdobrando. Eu tenho falado com públicos muito diversificados sobre inteligência artificial. Então, ontem, por exemplo, eu estava com CTOs falando de AI generativa. Na semana retrasada, eu estava num grupo de educadores do SEST Senat, que trabalha com transporte, entendendo como usar AI generativa. E por mais absurdo que pareça o que eu vou falar aqui agora, guardadas as proporções, tá todo mundo no mesmo nível. Parece um absurdo o que eu tô falando, mas não. Tá todo mundo no mesmo nível. Ainda que um CTO tenha uma compreensão da AI generativa muito mais específica, ele já investe, ele já tá ali, ele tá igual a uma pessoa que tá usando, que tá no questionamento. Puxa, mas a AI generativa vai substituir parte da função que eu tenho? Aí, voltando para o CTO, a AI generativa vai mudar a estrutura da minha equipe? Como que eu vou ter que lidar com uma equipe de pessoas que está sendo modificada? Né? Eu estou automatizando parte do trabalho dessas pessoas. Eu acho que os receios são os mesmos. São os mesmos. Que o CTO ele tem que vir com uma voz um pouco mais autoritária. Mas o ele também está no receio. Mas o interessante, aí que é o interessante da AI, vamos falar do pacote AI, mas é provocado agora pela AI generativa. Nesse momento, o interessante dessa tecnologia é que ela não é só técnica, ela está numa camada de discussão sobre investimento, sobre eficiência, sobre cloud, sobre várias outras coisas, mas ela é comportamental. É uma das tecnologias que nos fazem questionar sobre o nosso futuro. E aí se conecta com a ficção, essa ideia de uma super inteligência artificial,
né? Essa ideia de que a inteligência artificial vai tomar o controle das coisas. É muito interessante, cara. A inteligência artificial hoje, ela se você parar para estudar, ela pega em muitos aspectos da nossa vida. Você sabe que me trouxe um episódio desses dias, eu estava no carro e eu coloquei aquele modo do ChatGPT que é conversa avançada, que ele até ri, não sei se vocês já viram isso, ele ri, é absurdo, é muito legal. Para quem, eu acho que é a versão paga, mas para quem tiver é uma dessas novas dele, assim. E eu coloquei pro meu filho conversar. Tava levando um deles no futebol, eu falei, conversa aí. E a primeira pergunta do meu filho foi assim, chat, quando é que você vai dominar o mundo? Aí ele... pra você Boa ver, pergunta. 9 anos de idade. 9 foi a anos. primeira pergunta dele, chat, quando é que você vai dominar o mundo? Quando é que os robôs vão mandar na gente? Essas coisas. E a interação com o chat foi muito engraçada. E aí tava muito técnica a conversa, eu virei pra ele e falei assim, cara, olha, você tá conversando com uma criança de 9 anos. A DEC, a linguagem, é uma criança de 9 anos. Cara, questão de segundos, tinham 2 crianças conversando. Cara, absurdo. Eu fiquei assim, ó, eu sugiro, se você tá vendo aí, teste essa modalidade que é muito legal. Sabe o que é interessante? Aqui, toda vez que vocês forem testar o ChatGPT, ou todas essas linguagens um pouco mais do dia a dia, é muito legal ajustar para o público. Eu já fiz esse experimento para dar de exemplo, ajustar para um público de 80 anos, ajustar para uma criança de 9 anos. Criar Isso a personalidade dentro dele. Isso é muito interessante. Importante. E isso ajuda, você que é um pouco mais leigo do ponto de vista técnico, isso ajuda você a entender o que é a AI generativa. Dentre as capacidades, essa capacidade de contexto, de mudar a linguagem. Quando eu fiz o exemplo, o exemplo era para pedir para explicar a AI generativa para uma pessoa de 80 anos. Foi o Copilot que trouxe esse exemplo. Ele trouxe a palavra mordomo. Olha que interessante, uma palavra que hoje, um perfil de um profissional ali que hoje já não é mais comum, uma palavra que talvez é até questionável nesse momento, mas ele trouxe essa referência para uma pessoa de 80 anos, porque para uma pessoa de 80 anos, a palavra mordomo, ela fazia muito sentido em vários aspectos. Sim. Olha que interessante. É uma coisa de você falar bagunça e falar furdúncio. Nossa, agora você entregou a idade, entregou. Pra vocês que pesquisarem furdúncio, vão saber quantos anos o Douglas tem, entendeu? Porque com certeza... É a mesma coisa. Agora, Pacete, provocar aqui com uma pergunta. A gente viveu ondas de hype de tecnologia, né? 2019, Big Data. Aí, durante a pandemia, a digitalização, né? Transformação digital. Aí veio o metaverso, que bombou 2 anos, de repente totalmente substituído ou esquecido em seu momento pela inteligência artificial. E no meio desse caminho aí várias coisas, com bolo de pote, sorvete de pistache, por aí vai. Paleta mexicana. Paleta mexicana. O iogurte e aquele que vendia na praia. Como é que você faz para que, quando você está cobrindo tendências como jornalista, ou mesmo né, no seu modo influenciador, para que realmente você saiba que aquilo não é uma bolha? Posso dar um adendo? Principalmente quando fala de metaverso. Será que o metaverso realmente ele deu um momento daquela onda? Ou foi muito mais acreditando pelo propósito de quem estava por trás? Cara, você entendeu? Entendi. É muito legal. Eu vou dividir em 2 partes. Boa, aqui. vamos lá. A primeiro recorte é o seguinte: nenhum hype passa batido. Então a primeira leitura que nós fazemos às vezes é o metaverso não pegou. Calma, né? Não é sobre o metaverso não pegar. Talvez o conceito metaverso, que foi muito ambicioso e abstrato, possa não ter pego, mas várias tecnologias dentro dessa discussão ali estão em uso, se desenvolveram, estão aí. Então assim, todo o hype, cloud, que em determinado momento pode ter sido hype, mas cloud revolucionou a indústria, criou muitas startups, mudou a forma mudou o mundo de se fazer negócio. Cloud, Big Data, o próprio metaverso, a própria inteligência artificial. Nenhum hype passa batido. Aí eu volto naquele olhar de longo prazo das tecnologias. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, se você for puxando algumas coisas, tá totalmente relacionado com elementos que tinham no metaverso. Sim. Quando você fala hoje de uma realidade aumentada que a trancos e barrancos ela vai se desenvolvendo, ainda que não da forma como a gente esperava, realidade aumentada bebe muito da fonte da AI. Né? O próprio mundo imersivo. Os games, quando a gente falava de metaverso, o mundo dos games era a referência mais próxima que a gente tinha de utilização de muitos conceitos. O mundo dos games hoje disparado, um dos primeiros já a usar AI generativa.
tá tudo muito... Cloud está relacionado com AI generativa. AI generativa se conecta com computação quântica, capacidade de processamento. Então, assim, o hype ele não passa batido. O interessante aqui é discutir o que está por trás do hype. E aí entra um pouco no que você falou do metaverso, que tá... Então é muito fácil distinguir o que foi a fagulha para trazer o metaverso para discussão. A Meta, o Facebook mudando de nome para Meta. Exato. Esse foi um elemento. Qual foi o elemento que trouxe a generativa? O ChatGPT sendo apresentado ali em novembro de 2022. Fagulhas. Porque aí não é só sobre a tecnologia. Na época que a Meta faz uma mudança de nome, vem todo um questionamento de negócios. Poxa, mas a Meta agora chegou num estágio em que ela não tem mais capacidade de crescer com publicidade. Exato. Saturou, vamos para outro caminho. Poxa, metaverso. A Meta já olhava muito ali para tecnologias imersivas, para realidade, tecnologia mista. Agora vamos entender por que a Meta direcionou esse olhar. Então, tem sempre essa fagulha. ChatGPT foi a mesma coisa. Mas aí tem um outro elemento interessante. A ideia, isso é muito legal. A ideia de que uma leitura às vezes simples da tecnologia. Quando a gente falava de metaverso, a gente esperava, e isso vem muito do marketing, daqui a pouco eu explico, a gente esperava um lugar que concentrasse um tráfego de pessoas muito grande, onde ali eu conseguiria trazer publicidade. A gente tinha uma expectativa de um lugar, por mais que não fosse tangível, o metaverso. Quando na verdade a gente tinha muitos metaversos ali, a gente tinha muitos ambientes, a gente tinha dentro dos games, fora dos games, as plataformas descentralizadas, Decentraland e outras, a gente tinha uma expectativa do metaverso, esse lugar que vai concentrar muita gente. Inteligência artificial é a mesma coisa. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, a gente se refere a uma entidade que parece que está aqui. Uma inteligência artificial global, mesmo que inconsciente, perceba. Uma inteligência artificial global que vai fazer tudo. Quando na verdade não. Você tem zilhões de inteligências que são controladas, que estão aqui, que tem uma linguagem, que tem um direcionamento. Essa vai falar de tal coisa. Ela tem focos. É muito pulverizado. Sim. Por isso que existem essas duas leituras em relação ao hype. A primeira leitura é qual foi a fagulha, qual foi o elemento de negócio, de comportamento que disparou essa discussão. No caso de metaverso e AI está muito claro. Depois, quais são as leituras óbvias que a gente está fazendo e como que a gente destrincha. O meu ponto de provocação é sempre esse. Vamos pegar a IA generativa e vamos começar a separar o que é a IA generativa para um CTO, para um CIO, o que é a IA generativa para um estudante, e aí você vai tirando várias leituras. E quando eu falo do marketing, porque o marketing ele é early adopter em muitas coisas, de um lado negativo, tem um lado eu preciso fazer primeiro. Então pode ver, metaverso, tanto de coisas que tinham que nem era metaverso, que era, sei lá, um personagem no mundo, entrou no metaverso. Então o marketing tem esse primeiro recorte que talvez é um pouco mais de euforia. Tem um segundo recorte do marketing que é de experimentar, aí é legal. A gente teve vários casos, no caso de metaverso, de experimentações que serviram como referência depois. E tem um segundo olhar do marketing que é isso. Eu fiz primeiro, eu trouxe, eu absorvi. E isso acaba também gerando um hype. Mas aí fechando e voltando à ciência, né? Voltando ao hype cycle do Gartner, ele é muito legal. E você pode dar um Google para várias tecnologias, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, metaverso. O Gartner ele mapeia. Então, quando uma tecnologia está no hype, tem um caminho muito claro aqui. É o hype, né? O platô ali, depois a curva da desilusão. Exatamente. E é muito interessante que isso acontece mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Para todas as tecnologias Para todas as tecnologias. Vamos pegar o ChatGPT. ChatGPT, você começa, caramba, todo mundo tá usando, o que é esse ChatGPT? Eu experimentei aqui, você viu que loucura, conversou com meu filho. Foi 3 dias, 1 milhão de usuários. Muito rápido. 100 milhões em um Muito mês. rápido. 100 milhões em um mês. Foi a adoção mais rápida de... Esse é o hype. É o hype. Aí as pessoas começam a experimentar, vem a curva da desilusão. Poxa, isso alucina. Cara, olha que absurdo isso aqui. Em um dos meus testes, o ChatGPT, ele disse que o Elon Musk tinha virado presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2024. Isso é um exemplo muito gritante, mas você tem muitos exemplos. Mas aí você começa a usar, algumas pessoas vão engajar, outras pessoas vão... Cara, isso aqui não funciona. Curva da desilusão. Isso não significa que a tecnologia é boa, ruim ou não pegou.
Isso significa que Ela chega aqui, aí ela vem aqui e depois ela entra numa situação de A igualdade. ali, diferença realmente. aqui, no caso do metaverso, é que a AI generativa está um pouco mais materializada hoje. O metaverso era um conceito ainda mais complexo. Era um guarda-chuva que juntava comportamento, comunidade, vários tipos de tecnologias ao mesmo tempo. Sim. E a curva que o Gartner fez no metaverso era muito mais de sensação, né? Do tipo, olha, tenho a sensação de que esse metaverso não está funcionando e por aí vai. Você sabe que, se for esse negócio de alucina, lembrei do exemplo de uma amiga minha, ela usa o chat GPT para lidar com o ex-marido tóxico dela. Aí eu falei para ela, você é doida? O chat GPT alucina. Ela, meu ex-marido também, então estão dois juntos. Mas, você falou da curva, eu acho legal, porque a gente viu, por exemplo, o Clubhouse, que apareceu no meio da pandemia. Você lembra? A gente fez sala no Clubhouse, todo mundo. Nossa, Você sabe que loucura? Nossa, eu entrei também no Clubhouse também. Cara, eu sempre fui Android. Antes do Clubhouse, eu sempre fui Android. Eu comecei a usar iOS por causa do Clubhouse. E aí eu acho que, até isso que eu ia explorar contigo. Você falou assim, as marcas querem chegar primeiro. Eu lembro que eu entrei no Clubhouse, assim, logo no começo, no primeiro dia que viralizou no Brasil. Então, eu construí uma base boa lá. Comecei a ter bastante seguidor, comecei a fazer bastante sala. Você é um early adopter, né? Total, eu gosto. E aí, eu comecei, e como tava na pandemia, todo mundo em casa, você tinha tempo para fazer essas coisas, assim, né? E aí eu comecei a trabalhar bastante nisso. E eu lembro que da época eu tinha a representação com a Audi, como embaixador da Audi, eu lembro de ventilar isso na Audi. Falar, cara, vamos fazer uma sala powered by Audi. E o pessoal da Audi falou, não, vamos ver ainda como é que é essa tecnologia e tal. E o Claudião, que a gente conhece, falou assim, cara, quer saber? Não, a gente já tem, vamos tentar. Falei, cara, vamos. Fizemos uma sala para jornalista para falar de carro elétrico, era o lançamento do e-tron no Brasil. Tinha uns 6 meses de lançamento, na verdade, já, mas a gente... Vamos falar, as primeiras experiências com carro elétrico no Brasil, vamos. Convidamos, a sala deu, sei lá, uns 250 jornalistas, falamos lá por 1h30 e tal, foi bem legal. Cara, no outro dia, era matéria em tudo quanto é lugar, falando do pioneirismo da Audi em adotar uma plataforma como o Clubhouse. Olha. Para você ter uma ideia, virou case dentro do grupo da Audi no mundo, esse case do Brasil, a quantidade de reportagens que saiu, como uma das primeiras marcas a adotar o Clubhouse, sim. A Audi se diferencia, tal. Para um negócio que saiu numa conversa de WhatsApp, tipo, vamos fazer, vamos, que a gente organizou em minutos, numa tecnologia nova, surfando enquanto ainda estava na hype. Exatamente. Você percebe que é um processo, um processo generalizado aqui, que envolve intenção. Vocês não foi o contrário, vocês não fizeram, nossa, vamos fazer esse projeto aqui, vamos escrever um release, fomos o primeiro. Não, surgiu da intenção, vocês fizeram, mas aí o hype, e aí entra um pouco do lado do jornalista, produtor de conteúdo, influenciador, todo mundo que está ali alimentando. O hype ele é muito alimentado também pela mídia, e entenda-se mídia como comunicador como um todo. Caramba, uma grande marca fez uso ali da ferramenta. Isso aqui já é um endosso para escrever uma matéria. Olha só, a marca tal tá usando. Exatamente. Aí é um círculo que só vai crescendo. Eu lembro que foi um gatilho na mídia, um negócio assim absurdo, como todas as marcas, os grandes portais, aí eles entravam em contato com a Audi, quando vai ser a próxima, aí a gente colocou uma sala com uma cadência semanal pra gente poder falar sobre automobilismo. Provavelmente você deu entrevistas falando sobre usar o Clubhouse. Cara, e eu lembro que, eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas foi um dos ex-pilotos brasileiros, não sei se foi o Márcio, se foi o Rubens Barrichello, que entrou numa sala nossa, e a gente falou, cara, que isso? Quando que eu ia imaginar que eu estar numa sala falando com eles, assim. Então, muito bacana a experiência de surfar na hype. E eu confesso pra você que depois veio a curva da desilusão do Clubhouse, como você disse, e hoje nem funciona ainda. Ele praticamente desapareceu, mas continua como empresa. Como empresa ele continua. Mas aí a concorrência acaba trazendo o modelo. Só que né? aqui tem algumas coisas interessantes. O hype, ele é alimentado sim, o hype ele existe hoje por uma estrutura de comunicação que a gente tem. Né? Eu como jornalista, obviamente, eu estou monitorando o que é assunto. Clubhouse, tá ali por isso que é um círculo. Então, tem uma estrutura de comunicação, de rede social, de muita informação que alimenta o hype. Se fosse alguns anos antes, seria muito diferente. A tecnologia ou estaria restrita aos early adopters, ou estaria restrita a alguém muito específico ali de tecnologia. Total. Por isso que hoje, é interessante, por isso que hoje o hype, ele acaba ele tira a tecnologia muito rápido da bolha. No caso do Clubhouse, também é interessante. Teve o hype, teve o ápice ali,
mas ele deixou algum aprendizado, ele deixou muitos aprendizados. Na época, o Clubhouse ele trouxe vários questionamentos, do tipo, olha, como que o Clubhouse usa a captação de dados de voz, gente? Se antes a gente falava da captação de dados de voz, como isso acontece, por quê? Né? Todos os questionamentos por trás, nossa, mas ele está criando um grande banco de dados, e se você volta para hoje, muitas dos questionamentos que tinham ali vem para hoje. Quando a gente fala de AI generativa, a gente esbarra em voz também. A gente esbarra em deep voice. A gente esbarra em deep fake. Então, algumas coisas ficaram, mas isso é interessante. A intenção e a adoção, essa sede da mídia de retroalimentar e por aí vai. Isso reflete também na audiência. Vamos pegar de novo, eu estou dando exemplo do ChatGPT porque ele foi uma fagulha. ChatGPT no começo, campeão de audiência. ChatGPT hoje, 2024, se não for uma construção muito interessante ali, prática, como usar o ChatGPT para tal coisa, ou alguma coisa muito nova, o ChatGPT flopa. Na verdade, eles já estão vindo com várias funcionalidades, exatamente porque ele já está perdendo muito público. Por quê? Porque, vamos supor, o próprio Llama, se você tem uma infraestrutura boa, você coloca simplesmente a LLM deles dentro do seu servidor. Pronto, você segurou toda a sua base de dados ali de segurança, fica dentro de um cloud. Então, você viu a situação? Então, assim, e o ChatGPT, ele entrou com um processo caro. Se você falar hoje para uma PME da vida, for utilizar um ChatGPT, né? O Llama, ele está gratuito aí no mercado para você baixar o código. Você acha que o Brasil está atrasado comparado com outros países quando o assunto é a adoção dessas tecnologias? Por exemplo, se eu não me engano, uma notícia recente que eu vi até na própria Forbes, de que o Brasil não tinha autorizado o uso de dados para estudos... Da Meta. Da Meta. E aí a gente ficou fora de algumas atualizações que tinham da Meta, do Google, alguma coisa assim. Até onde você acha que isso impacta? Como responder essa pergunta sem entrar em questões ideológicas? Vamos lá. Não, do ponto de vista de adoção, como um todo, não, o Brasil não está atrasado. O Brasil, ele é muito... Não só essa característica early adopter do B2C, do público como um todo, isso Clubhouse acabou fazendo sucesso, mas do ponto de vista de negócios, empresa, o Brasil é muito avançado em termos de adoção. Eu converso com muito C-Level, converso com muito CTO, converso com CEOs. Hoje, toda oportunidade que eu tenho de entrevista com CEO, eu levo o termo AI generativa, e a gente existe uma maturidade muito grande em relação ao que é AI, como eu já uso AI, como que eu não inflaciono a minha estrutura de tecnologia. Então, beleza, vou usar AI generativa, o meu data lake está ok, a minha estrutura de dados está ok, eu tenho governança, tem uma conversa muito madura, cara. Eu estou falando aqui do Milton, que é presidente do Itaú, até uma média, claro, não generalizando, mas uma média empresa. Então, temos maturidade do ponto de vista de negócio. No caso de B2C, temos sim uma sede ali por testar coisas novas. Agora, entrando na parte da regulação, por mais que, como eu posso falar isso de forma delicada, por mais que às vezes, no caso da Meta especificamente, que a gente teve ali a ANPD, né, a nossa agência que olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela sinaliza para a Meta, olha, eu não posso liberar o seu termo de uso aqui porque tem coisas aqui que não estão batendo, eu tendo a olhar isso de forma positiva, por mais que a gente tenha o ônus talvez desacelerar uma inovação, porque a Meta foi lá, ela cumpriu as regras e ela foi liberada. Por que eu tendo a ver isso de forma positiva? Porque e aí a gente pode, claro que o caso do X, do Twitter aqui, ele bebe de outras fontes e tem várias discussões, mas quando um órgão que está ali proposto a discutir lei, ele não é indiferente, por exemplo, à inteligência artificial, eu acho que tem uma prerrogativa ali, sabe? Mesmo que isso possa atrasar, eu não vejo de todo negativo. Tem uma prerrogativa, olha, a gente tem um olhar específico sobre um termo de uso ali, sobre captação de dados. Isso quando a gente fala no mundo da advocacia, isso é uma jurisprudência importante, porque a gente vai precisar discutir muita regulação. E se você parar para pensar no papel do Estado, mesmo deveria ser esse olhar sobre a questão de governança, de proteção. Porque a gente sempre fala isso, o Brasil ele é atrasado, ou o governo é muito atrasado em relação à própria tecnologia. Sim, de fato, hoje a gente ainda, essas eleições o jogo foi um pouco diferente, mas a gente ainda lida com fake news, que só se agrava num contexto de inteligência artificial.
Mas eu vejo um lado positivo disso, de você ter uma atuação ali um Quando pouco você mais fala de atenta. fake news, na verdade, agora tem duas. A IA brigando com a IA, né? Porque agora tem a IA que faz fake news e a IA que tenta descobrir fake news. Então, Pois é. E eu até gosto... Uma IA do bem e uma IA do mal, né? Batalha de IA. No jornalismo a gente chama isso de desinformação, né? Porque, na verdade, se é fake não é news, mas a gente gosta de chamar de desinformação. Mas é um outro elemento interessante aqui da discussão. Além da discussão da fake news, eu gosto da discussão sobre um saturamento de conteúdo produzido por inteligência artificial. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão. A gente pode chegar nesse nível, sabe? Tá, legal, vou pro cinema. Cinema é arte. Cinema mexe comigo. Você vai lá, você assiste o Coringa, por mais que você fique bravo... Vocês já assistiram o Coringa? Não, assisti o Nossa, já é muito bom. Por mais que você Não, fique o dois, muito você bravo... Não, 2 não. Bom também? Tire suas próprias É mesmo? Assista. Porque Por mais o primeiro foi sensacional. Por mais vai que você ficar fique mas bravo é ali, muito bom. por mais que você fique bravo, né? Mas assim, tem ali uma pessoa que tá tocando em mim. Essa é uma discussão que eu acho que a gente precisa evoluir. Sim. Tá, legal. A AI, ela consegue triplicar ou aumentar o número de peças publicitárias com figuras ali, mas a gente pode chegar a um momento de saturação. Isso é AI? Pô, cara, mas isso é humano? Essa discussão ela é muito legal. E eu acho que ela precisa, ela precisa avançar. Eu ouvi uma frase esses dias que eu queria até que você comentasse. Eu não vou saber de quem é, então me perdoe que eu não vou citar, mas a pessoa falou o seguinte: eu queria que a inteligência artificial evoluísse ao ponto de passar minhas roupas e lavar as minhas louças, para que eu tenha tempo de escrever os meus poemas e pintar minhas artes. E o que está acontecendo É o oposto. é que a inteligência artificial está pintando as minhas artes, né, fazendo meus poemas, enquanto ela não resolve meus problemas do dia a dia ainda. Você me fez lembrar do comercial da Apple, do iPad, cara. Aquele comercial, não sei se você vai lembrar ou se você não viu, é um comercial, ele foi até tirado do ar, é um comercial do iPad. Foi no começo do ano, no ano passado. Já que ele batia em tudo? Que ele pegava tudo que representava a arte, a história humana, os elementos humanos. Então tinha lá um piano, tinha lá uma esfinge, tinha lá um pincel. Tudo que representa a criatividade humana. E ele tinha uma máquina, né? Tinha uma máquina de... Aquelas máquinas que... Uma prensa. Aquela prensa, isso. Uma prensa. E no fim, quando eles terminavam de prensar tudo aquilo, tinha um iPad ali como produto final. Ele foi um comercial, gerou polêmica e tal, mas o ponto desse comercial, ele é interessante e tem a ver com essa frase, com esse meme, que é... Por quê? Aquele comercial, de certa forma, por mais polêmico que seja, ele é uma verdade. A gente condensou, a gente colocou tudo que é a nossa expressão humana dentro de um device, dentro de um iPad, dentro de um iPhone, a gente condensou. Mas a discussão, e aí com a inteligência artificial, a ideia é essa também. A inteligência artificial ela é um grande aglutinador, ela vai pegar tudo isso e ela vai gerar. Aí entra numa discussão aqui, que é uma outra discussão que ela começa superficial. O que a AI substitui no humano? E o que ela não substitui? Ah, paciente, é a criatividade, é o sentimento. É o processo, eu acho isso muito superficial. Esse olhar só... então a inteligência artificial ela vai pegar tudo que é operacional, e aqui é um argumento muito corporativo, tá? Ela vai pegar tudo que é operacional, e aí a minha equipe vai ter tempo para pensar o estratégico, para pensar o negócio. A gente sabe que parte dessa equipe vai pra rua. Aqui é o lado triste da história. Sim, é o lado triste. A gente sabe que parte dessa equipe, dentro de um contexto responsável, vai passar por um treinamento, vai vai por esse lado. Mas entende que a resposta não é simples. A criatividade humana é insubstituível. Cara, eu não sei. Eu não sei até onde essa tecnologia vai chegar. O senso de comunidade, o senso coletivo. Esse é o ponto-chave da discussão aqui que nos joga para o longo prazo. É uma discussão sobre seres humanos, sobre sociedade. No que eu sou diferente em relação... E aí não é só sobre AI. Em relação a um mundo automatizado e o que ele me gera. Sim. O que ele me gera de algoritmo, de comportamento. No que eu sou diferente? Essas diferenças que a gente acha que tem, eu acho que são questionáveis. Eu acho que elas se desconstroem muito rápido. Porque criatividade é o que a inteligência artificial mais tem. Sim. Por mais que seja uma criatividade que parte do artificial, que foi esse exemplo aqui, é o que ela mais tem hoje.
Então acho que tem uma... Aqui a conversa ela ganha uma outra... Na verdade, é colocar dentro do organograma o humano, ele ser acima sempre da inteligência. Você trouxe o exemplo do iPad. Eu lembrei de um comercial que eu vi lá fora, engraçado, aliás, tô atacado hoje, gente, com referências. O cara chega na casa da filha e aí foi visitar a filha. Aí a filha toda high-tech, assim. Aí ele chega, filha, você tem jornal? Ela, pai, que jornal? Coisa mais atrasada. Hoje em dia tem dispositivo na sua mão que concentra toda a informação que a humanidade já teve. Jornal o quê? Toma aqui um iPad. Dá um iPad pra ele, um iPad, um tablet qualquer. Ele, tudo bem. Aí põe no chão, aí vai lá, põe pro cachorro fazer xixi. Ele queria o jornal pro cachorro fazer xixi. Aí põe lá o iPad da menina. E é muito sobre isso também, né? Tipo, pra que vamos usar a tecnologia, né? Até em que momento você vai substituir coisas que deveriam ser humanas, coisas que deveriam ser até prazerosas para o humano realizar. Como ela falou, vou pintar meus quadros, e aí tá pintando meus quadros. Ô Thiago, esse exemplo é muito legal para duas coisas. Eu já falo sobre o detox aqui, mas a ideia da substituição. O ser humano tem uma ideia de que o que chega substitui. Se você olhar em qualquer coisa aqui, alimento, comunicação, mídia, a gente vai sempre adicionando camadas. Eu não gosto de dar o exemplo da morte do rádio e tal, porque parece um pouco saudosista, mas do ponto de vista de comunicação, a gente vai adicionando camadas aqui. Nunca é sobre substituição plena. É óbvio, tem uma substituição, tem uma alteração na plástica, na forma como você ouve hoje um podcast, ou como você ouve a rádio, na ideia de um jornal ali como um organizador de notícias, mas a substituição per si, ela às vezes ela gera uma barreira na nossa discussão sobre tecnologia. Vou dar um exemplo. A gente sempre falou, eu trabalho numa marca que ela está muito associada ainda a uma plataforma impressa, que é uma revista. E recentemente eu estava vendo alguns estudos e eu comecei a experimentar isso também, que eu estava com um problema muito grande de foco. E aí vai muito da pessoa, eu estava com problema de foco. Eu precisava ler notícia, mas assim, eu não conseguia. Se eu entrava no celular para ler, isso para livro também, em poucos segundos eu era levado para um feed. Lugar, cara, a revista e o jornal ela tem um bloqueio em relação a isso. O papel, você não tem um algoritmo ali te direcionando. Claro, tem uma curadoria, mas você não tem um algoritmo. Sim. O papel, o nível de dispersão é menor. Eu estou dando um exemplo muito pontual, mas que ele é interessante também. Direciona, né? A gente fez isso com comida. Né, a gente voltando a comer de forma natural, repensando a nossa relação com os espaços, com a natureza, pós-pandemia ainda mais. Isso passa por tudo, por tecnologia, por comunicação. No fim a gente é um somatório de muitas coisas. Por isso que eu não gosto de olhar a tecnologia como substituição, sabe? Tá bom, AI generativa vai nos substituir, beleza. Vamos entender a primeira camada aqui. Claro que me substitui muitas das coisas que eu faço como jornalista. No que não substitui? Conversa complexa. Vamos falar mais sobre. Mas substituir por substituir é muito superficial. É muito superficial também. E trava a conversa. São tarefas, são processos, é isso que ela vem para fazer, entendeu? O que você faz para desconectar? Primeiro, cachorro. Qual raça? Eu tenho dois. Eu tenho um West Terrier que é... Aí a gente entrega a idade de novo, mas o cachorrinho do IG, do Portal IG, aquele branquinho. Sim. Eu tenho um West Terrier e agora... Eu sempre fui criado com cães de raça. Meu pai sempre teve cães grandes, né? Tipo fila, pastor alemão. Então eu sou muito ligado a raças específicas. Cães de pastoreio, cães terriers de terra. Então eu tenho um West Terrier e agora eu trouxe um pastor de Shetland. Legal. Pequenininho assim. Fiz surpresa pra minha esposa. Nunca façam surpresa com animais, não é legal. Não foi bom. Não é legal. Mas agora ela tá lá e é um processo de adaptação, né? Ele tem 5 anos, o Logan e Aisha. O Logan por causa do Wolverine e tal. E é um processo de adaptação. Mas aí o que a gente faz? Os pets, eles nos ajudam muito a sair de casa. Então você tem que ir para passear, vai para o parque. A gente acaba procurando lugares para montanha, sítio, que tenha água. Então isso ajuda muito. Eu desconecto a partir deles, mas eu tenho buscado muita natureza. Eu gosto muito de sítio, de montanha, de água, de cachoeira. Então sabe uma coisa que eu tô vendo, aos poucos você levantou nessa questão do fila, né? Na minha época de adolescente, né? Doberman, fila, pastor alemão, esses cachorros a gente via muito, hoje a gente vê pouco, né? Eu convivi com todos esses. Então, acho que a verticalização das moradias
trouxe esse impacto muito grande sobre pet virou pet pequeno. Né? Quintal. Meu pai tinha todas essas raças, mas era quintal. E sabe uma coisa legal? Olha que loucura, a gente começou a falar de cachorro. Mas olha que interessante. O hype das raças. Mas olha que interessante, a forma... O meu pai, ele vem do interior, vem da roça. Sim. A forma como meu pai lida com o cão é totalmente diferente da minha geração. Então, o cão pro meu pai é cão de guardar quintal. É cão de serviço. Não tem relação afetiva. É muito interessante. Ao contrário. Ao contrário, é muito... Eu não, hoje a gente trata a gente trata um cão como um bebê e tal, mas é muito interessante. Eu assim. tenho um Yasa e tenho uma Bulldog francês também, é a mesma coisa, a gente trata como se fosse filho, como se fosse da família. Eu tenho na verdade agora eu tô com o American Bully, que tá com 5, aí eu tenho um Bulldog campeiro, que é mais para um Bulldog churrasqueiro, pelo tamanho dele, tá com 55 quilos o bicho, 13 anos de idade, cara, tá velhinho, nossa, tá dando uma dó. Que ele já tá com a idade muito avançada, né? O Bulldog vive de 10 a 12, ele tá com 13, 55 quilos. Ele já tá cego, surdo, então agora essa é só manobra ele, sabe? Ele começa a cheirar as coisas, você vai manobra, mas tadinho, né? Estão cuidando dele no finalzinho de vida dele. Mas sabe o que é interessante sobre cachorro, pode ser gato, outros animais? Eu faço conscientemente esse exercício, mesmo desconectando. Se você quer entender a generativa, observa o comportamento de um cão. Não só do ponto de vista de precisão de percepção, de captação de contexto, de aprendizado por dados, né? Especificamente o cão é muito isso, de repetição. De dados. Mas aí uma outra leitura é o quão perfeito é o biológico também. Cara, o quão perfeito é um cão, a inteligência, a estrutura, o DNA, eu acho muito legal, cara. Essa Pastor de Shetland agora, DNA... Pastor de Shetland é a Mini Lessie, né? Chamada de Mini Lessie. Cão de pastoreio, assim, como que eles carregam esse DNA? Ela fica rodeando a gente em casa e pegando no calcanhar. É muito interessante. E ela não aprendeu isso tá no DNA dela. Isso é muito legal. É um exercício interessante de desconexão também, mas de questionar a nossa... Eu estou estudando agora biomimética e eu estou lendo um livro que é A Revolução das Plantas. É um livro muito interessante, o estudo da planta como um ser biológico que nos ensina sobre muitas coisas. Mas a biomimética em si é quando você olha para a natureza, ou para espelhar a inovação, ou para tirar a inovação da natureza. Ou seja, a natureza em si já tem muita inovação. E aí eu tenho feito esses exercícios de observar os animais e é muito legal. Você encontra muito pontos em comum com a tecnologia. É muito legal. Aqui no Eptalks a gente sai de chat GPT para cão GPT, como vocês podem perceber. O rei dos trocadilhos. Eu poderia ir lá no Ultimate Trocadilho Fight. Fácil. Aí, ó, o Castro Brothers. Me chama que vocês vão ver só. Pacete, a gente caminha para a reta final aqui no nosso bate-papo, né? Lógico que todo mundo tem certeza que está gostando, já deve estar comentando, falando bastante coisa. Aliás, não deixem, né, de compartilhar, esse é um bom momento para você compartilhar. O bom é que aqui a gente não tem haters, né? O bom é que não temos haters. Não, a gente tem, mas os haters ajudam também, né? Os haters, o chat, aí derruba no chat. Eu derrubo no chat. Você sabe que eu já passei uns perrengues de live, Pacete sabe, assim, de você ter que lidar com um hater ao vivo, que é bem desafiador, assim. Mas live é uma baita escola de tudo, de improviso, de capacidade de raciocínio. Queria que você usasse agora para passar uma mensagem final para a nossa audiência, assim, fazendo um apurado de tudo que a gente falou, mas principalmente focando quando a gente fala de essa dualidade entre pessoas e tecnologia, achar o equilíbrio certo, a pessoa não ter o tal do FOMO, né, o Fear of Missing Out. Então, eu tô ali, mas ao mesmo tempo que eu quero, eu também não quero estar fora, porque eu quero estar ligado nas vibes, né? Que recomendação você daria para quem está na nossa audiência e está sentindo esse FOMO, está sentindo essa necessidade de estar próximo à tecnologia? Olha, a primeira recomendação é calma. E depois do calma, abra a mente. E aí isso aqui vai muito da leitura. Quando eu falo abra a mente, posiciona o seu radar. Às vezes a gente subestima algumas notícias. Então tem um japonês que casou com um avatar com uma inteligência artificial. Nossa, mas que bobeira! Nossa, a humanidade está perdida. Faça o seu momento de crítica ali, mas vai um pouquinho mais a fundo. Pega uma coisa que parece ridícula, vai tentar entender o que é aquilo. Assim, nada do que chega até você, por mais absurdo que pareça, e você pode ter o recorte, nada é dispensável. Tudo serve como análise. Isso, num processo de pesquisa, num processo de tendência e inovação, isso ajuda muito. Então não ignore as coisas.
Aceite, faça o seu juízo de valor, mas tente entender. Você vai perceber como que as coisas se conectam. Essa é a primeira leitura. E a segunda leitura é, calma, você não precisa, calma de novo, você não precisa adotar tudo. Claro, você é early adopter, você tem isso como um hobby, até mas você não precisa. Quando a gente fala de empresas, investimento, negócio, calma. Você não precisa surfar na onda que o concorrente está surfando. Óbvio. Levanta o ponto de atenção, o quanto que isso afeta, o quanto que isso vai chegar até você. Tem duas conversas aqui, né? Tem uma conversa de você estar muito atento, mas tem uma conversa de você não se perder no hype, na euforia, porque a euforia faz você se perder, você vai jogar investimento fora, você vai fazer porque os outros estão fazendo, você vai fazer mal feito porque os outros estão fazendo, você vai querer fazer rápido. Então, tem que ser muito... Eu gosto de dizer que nesse novo mundo aqui, por mais óbvio que pareça, o senso crítico é importante. E todos os estudiosos hoje de tendências, de inovação, trazem um senso crítico já muito forte. Apple Vision Pro não pegou, a gente achou que ia pegar, não pegou. Calma, vamos olhar, dá uma olhadinha, como estão as vendas. Cara, eu achei melhor do que outras experiências, mas particularmente ainda falta o Tchan. Falta o Tchan. Eu comprei na empolgação, eu confesso, eu comprei lá. No dia do lançamento eu estava nos Estados Unidos. Você tá com ele ainda? Tô com ele ainda. Dizem as más línguas que eu planejei minha ida para os Estados Unidos na época que eu lançava o Apple Vision Pro. Totalmente fake news, para você que pratica fake news. Mas eu comprei lá na empolgação. Eu uso muito menos hoje do que quando eu comprei. Mas ainda hoje, você matou a charada. Falta o Tchan, falta um killer app. Falta um aplicativo que seja tão bom que você fala, cara, sem isso aqui eu não vivo. Porque aqui é uma coisa interessante. Pra que você usa? Provavelmente se você é um designer, provavelmente se você é da indústria que vai precisar, talvez você usaria mais. Sabe o que eu mais uso hoje? Pra entreter convidado. Por incrível que pareça. Por exemplo, o pessoal vai na minha casa, vem cá, deixa eu te mostrar minha Apple Vision Pro, ponho. Aí vai lá fazer Vamos pra eles, é a primeira experiência. Aí você nossa, fica ali meia hora, ele fez isso legal. comigo. Aí tiro, põe no outro. De repente foram 3 horas se divertindo com o Apple Vision Pro. Mas eu mesmo, botar o Apple Vision Pro e trabalhar nele, ainda não consegui. Agora de novo, eu não consigo terminar, desculpa. Agora de novo, Apple Vision Pro. Pegou o Apple Vision Pro, destrincha. Tá, precisa ainda de um app que... então calma. Não depende da Apple, não depende só do design da Apple, de toda a tradição da Apple. Precisa de um ecossistema de desenvolvedores que se empolguem, não só que se empolguem com a tecnologia, mas que vejam um retorno ali na tecnologia. Você vai destrinchando, daqui a pouco volta, daqui a pouco a gente vai ter... Exato. Semana passada, retrasada, teve o Orion da Meta, que já não foi como a Apple Vision Pro, mas já levanta o tema. Daqui a pouco volta, daqui a pouco a gente vai ter um device novo, aí volta, aí depois desilusão e por aí vai. Mas, e para fechar o que eu comecei e não consegui, nunca olha a tecnologia só pela tecnologia, coloca o humano, coloca o comportamento. Cara, você trabalha numa empresa que te permite hoje viajar o Brasil inteiro, então você conhece culturas diferentes, contextos diferentes. Não é só São Paulo, não é só Faria Lima, não é só Sudeste. O Brasil é muito grande e tudo que a gente tem de repertório cultural, comportamental, ajuda muito para entender sobre tecnologia também. Muito bacana. Você falou que é de Osasco, assiste? Osasco. Que lugar de Osasco? Eu sou da Vila Holanda. Legal. Mora ali pertinho, mora em Cotia. Vizinho, Zona Oeste ali. Tamo ali. Corto todo dia pro Osasco pra fugir do trânsito. Da Raposo, pelo amor de Deus. Conheço Osasco. Cara, eu nasci, fui criado ali, eu nunca quis sair de lá. Venho pra São Paulo sempre, trânsito difícil, mas nunca quis sair de lá. Eu tenho um orgulho bastante grande ali daquela região. E Osasco que virou um polo de inovação. Ia falar isso, cara. Mercado Livre, iFood, outras empresas de bens de consumo, Nestlé e várias outras, virou um polo interessante. A gente passou uma renovação ali do ponto de vista de gestão muito legal. Tem Regos lá em Osasco, viu? Tem, na avenida principal ali. Lá na Autonomistas, vai lá qualquer dia pra você passear lá um pouquinho. Bom, gente, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Nosso episódio voou o tempo aqui. Hoje foi. Comecei a olhar e falei, caramba, já estamos para fechar. Pacete, muito legal. Já fica o convite para você voltar. Eu que agradeço. Trazer mais vou falar bate-papo. que foi muito legal. Muito legal. O desafio tá aqui do outro lado. Muito bom. Já disse e tem uma responsabilidade grande também. Quem quiser encontrar o Pacete nas mídias sociais, super tranquilo, né? Procurar por Luiz Pacete, vai achar no LinkedIn, vai achar nas outras mídias também. Acompanhe lá. Também na Forbes, né? Nos cadernos, nas matérias que o Luiz assina lá na Forbes. E lógico, né? Aqui no Yup Talks. Também. Afinal de contas, esse episódio maravilhoso com o Luiz aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou, compartilha, deixa seu like, comenta se gostou, comenta se não gostou. Entendeu?
Deu até algum xingamento, pode direcionar a minha pessoa, não tem problema. Tamo aí pra A isso. dele. Somos grandes, manda aí. Entendeu? Mas é sempre bom ouvi-los. Então, se tiver também sugestão de tema, sugestão de entrevistados, manda aí, comenta aí que a gente acompanha todos que estão sendo colocados aí. Paciente, mais uma vez, muito obrigado pela sua Valeu, presença. querido. Obrigado. Valeu. Vida Muito longa, viu? obrigado, Aí o tal. paciente. Até o nosso próximo episódio do Yup Talks. Até mais.